Olá, estamos começando o primeiro Conexão Pública, o mais novo programa da TVA em parceria com a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e o curso de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. No nosso programa, nós vamos trazer toda semana um especialista na área da administração pública para discutir os diversos temas da área, desde a gestão dos recursos públicos e serviços públicos até as mudanças e as pesquisas acadêmicas na área. O nosso tema de hoje é ética na administração pública. E os nossos convidados são os professores Francisco Heidemann, doutor em administração pública, e Marcelo Zappellini, doutor em administração. Obrigado pela participação dos senhores e sejam bem-vindos ao programa. Professor, antes de começar a discutir sobre a ética na administração pública, eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre o curso da administração pública. Como é que o profissional é preparado para atuar na área? Boa tarde. Muito prazer estar aqui, inaugurando esse programa. O curso de Administração Pública da UDESC foi criado em 2004. A escola chamada ESAG, muito conhecida aqui na cidade, tem uma experiência em administração, em oferta de cursos, de mais de 40 anos, desde a década de 60. E apenas em 2004 é que o curso se voltou, aliás, a escola se voltou para essa preocupação com essa dimensão da administração pública, não só a administração de empresas. E nós sentimos uma necessidade de se trabalhar a administração pública de maneira específica, porque, sobretudo na década de 90, houve um esforço muito grande por parte do governo brasileiro, mas também de quase todos os países, sobretudo os países subdesenvolvidos, os países do leste europeu, e mesmo os países desenvolvidos, como a Alemanha, todos iniciaram um processo de reformas administrativas em função de crises, em função do welfare state estar perdendo fôlego, e foi preciso olhar para a administração pública mais como um campo com cuidados especiais. Tem diferenças, né, obviamente, entre a administração pública e a administração das empresas Exatamente, privadas. Aí é que está. Essas reformas se basearam muito numa visão empresarial, numa visão do que é chamado tecnicamente de New Public Management, quer dizer, uma nova gestão pública. Aqui no Brasil se chamou de administração pública gerencial, né? Essa visão, ela levou essa dimensão empresarial muito forte para dentro dos governos, sobretudo com a questão da eficiência no uso dos recursos, que era uma coisa essencial. No caso do Brasil, era da essência. E no Brasil, inclusive, aconteceu até uma reforma constitucional, uma emenda que foi aprovada em 98, que é a emenda justamente da eficiência, introduzindo a eficiência como um princípio de administração pública. E como o profissional ele é preparado para atuar na área? Quais são qual é o currículo do curso na área da administração, do direito? Tá, então concluindo essa ideia, dessa ênfase em cima desse lado mais econômico da administração pública, mais social, nós em particular sentimos que o lado político tinha sido esquecido. Então, olhar o cidadão como cidadão e o administrador público como um servidor desses cidadãos e não meramente um profissional, um empregado da cidadania. Ele não é um empregado da cidadania, ele é um servidor, ele é um facilitador, ele é alguém que está ali como cidadão ao lado de seus concidadãos, tentando ajudar a resolver os problemas da sociedade, né? A relação é diferente, né? O cidadão ele não é um consumidor. Ele não é meramente um consumidor, ele é muito mais que um consumidor. Ele é cidadão em primeiro lugar, então ele é titular de direitos, titular de obrigações, né? No caso da administração privada, o empregado de uma empresa, ele tem uma hierarquia, ele tem que obedecer à dinâmica do mercado, né? Ele tem que atender àquilo que as empresas enfrentam no mercado. Ao passo que na área pública não, na área pública são os valores da sociedade, são os anseios da sociedade, se nós temos, por exemplo, democracia é um valor fundamental para nós. Ora, democracia não cai do céu, né? Ela precisa ser trabalhada pela administração pública, pelos técnicos. Então eles têm que ser preparados para isso, né? Já na administração de empresas não tem essa dimensão, né? Lá, mesmo assim, o pessoal tenta trazer um pouco de participação, né? Permitir que os empregados participem das decisões.
A administração pública ela tem que dar conta dos serviços essenciais para a população. Sim, dos serviços essenciais e, sobretudo, de ajudar o cidadão a ser cidadão e ele mesmo exercer a administração pública. Porque o próprio administrador, o próprio cidadão é interessado direto de que haja uma sociedade que esteja conseguindo o que ela quer, né? Sobretudo a liberdade, por exemplo, dos cidadãos, né? Tudo o que diz respeito ao destino dessa sociedade está na mão dos cidadãos. Não é só os representantes que são eleitos, que saem daqui da cidadania através de eleições, mas a cidadania inteira envolvida no processo de condução da sociedade. E com relação ao currículo do curso, quais são as áreas que o curso contempla para a formação de um bom profissional da administração pública? Bom, aí eu espero que o Marcelo possa me ajudar. Nós temos na história do nosso curso, que começou em 2004, nós tivemos que fazer 2 reformas no início, até por causa dessa tradição empresarial muito forte dentro da escola e sendo coerente com a linha das reformas, de, por exemplo, ter mais disciplinas iguais para o curso de empresarial e pública, né? Não ter muita distinção, que isso envolveria contratar mais professores, né? Tivemos esse tipo de dificuldades. Mas claramente nós temos disciplinas que são, por exemplo, Teoria Geral de Administração Pública, que é uma matéria-chave fundamental de partida. Ela hoje já tem claramente uma dimensão mais empresarial e uma dimensão mais pública. Tem as 2 visões e elas são trabalhadas de forma diferenciada dentro dos programas, né? E depois tem uma série de disciplinas que são muito típicas. Por exemplo, tem uma que é um nome até um pouco estranho, Sistemas de Accountability, que a professora Paula, inclusive, é a titular. É aquela relação que a administração pública tem que ter com a cidadania, que diz respeito a uma espécie de responsabilidade. Accountability seria prestar contas à sociedade. Prestar contas à sociedade, exatamente. E essa accountability, essa responsabilidade, ela tanto é transparência, quanto é responsabilidade e responsabilização, quer dizer, responsabilidade do servidor público espontânea, mas se ele não cumprir, também tem que haver mecanismos por parte da administração que o responsabilizem, portanto, é responsabilidade e responsabilização. O controle, os mecanismos de controle, os tribunais, né? Um conceito que a gente usa que é responsividade, alguns também chamam de efetividade, quer dizer, alcançar de fato os desejos, os valores, os interesses reais da cidadania, aqueles que de fato movem a cidadania, né? E finalmente a própria imputabilidade, quer dizer, punir quem erra, né? Imputabilidade significa tanto reconhecer os erros como reconhecer os acertos, né? Aí entra tudo a ética isso, também. Aí está a ética. A ética é justamente, até nós podíamos falar da ética já com 2 termos, tem 2 sentidos de ética. Tem um sentido que é a ética de convicção e tem outro sentido que é uma ética de responsabilidade, né? Isso é Max Weber que nos ensinou, né? Então a ética da convicção é aquela ética vertical, é aquela que todo ser humano tem por ser humano. É um ser livre que se governa por convicções, tem valores absolutos, né? E tem a ética da responsabilidade, que é a horizontal, é a ética da relação, é a ética das organizações, é a ética da administração pública, é a ética de qualquer organização dentro da sociedade. Quando eu me relaciono com outros em sociedade, seja de forma organizada ou não, mas é uma relação horizontal. Aí nós aplicamos a ética da responsabilidade, porque eu tenho que corresponder, né? Então eu tenho que abrir mão, eu tenho que negociar a minha convicção, né? Eu tenho que fazer concessões e eu faço essas concessões até um certo ponto. Tem um ponto que eu não vou além, né? Aí é que vem justamente a tensão entre essa ética de convicção, que é pessoal, que é vertical, né? E a ética da responsabilidade, que é horizontal, que é organizacional, que é por exemplo, no caso da administração pública, nós, servidores públicos, com a sociedade em geral. Eu até queria fazer uma pergunta para o professor Zappellini com relação à diferença entre essas 2 éticas, a ética da sociedade e a ética da administração pública. A gente sabe que a ética da sociedade ela é mais subjetiva, né?
Às vezes o que é ético para uma pessoa pode ter alguma variação de indivíduo para indivíduo, mas a ética da administração pública ela precisa ser mais objetiva. Como é que funciona essa questão? Bem, a gente pode afirmar que não existe uma sociedade que não tem valores éticos, não existe uma população que não professe um conjunto de valores que norteiem o seu comportamento e as suas ações. No caso específico da administração pública, a gente pode pensar em dois momentos essa resposta. Primeiro, a administração pública é um campo profissional, então ela está sujeita a um código de ética específico, que é o código de ética do administrador. Nós não temos um código de ética do administrador público, embora nós tenhamos diversas categorias, como o servidor do executivo, que tem o seu próprio código de ética. A nossa Secretaria Municipal de Administração de Florianópolis também tem um código de ética, que eles chamam de um manual de conduta. Então, a administração pública ela tem essa característica profissional, mas ela tem também um compromisso com a produção do bem para a sociedade, e esse é um valor supremo. E especificamente no caso da sociedade, a população, na verdade, ela segue alguns valores em comum, ela tem alguns comportamentos que são considerados válidos, que são considerados aceitáveis, mas há realmente uma falta de princípios éticos que a gente possa chamar de universais, que poderiam ser adotados por todos em todos os momentos. O senhor acha que hoje a falta de ética ou até a corrupção no Brasil é um problema cultural? Se fala muito nisso hoje. O senhor concorda com isso ou não? Eu acho que se trata de um tema um tanto quanto complexo. Nós temos seguramente um problema cultural, nós temos uma tolerância maior com certos desvios, com certos comportamentos que talvez outras sociedades condenassem. Há também a questão da impunidade, infelizmente os desvios éticos não são punidos como deveriam, e sempre que se fala na famosa lei de Gerson de tirar vantagem em tudo, que parece ser um princípio que muita gente considera natural. Então é uma questão bastante complexa que seguramente também envolve questões educacionais, porque, por exemplo, a formação do caráter ela começa na idade, nos primeiros anos, na criança. E se os comportamentos eticamente inadequados não são punidos, então pode haver até aquela ideia do tudo pode, tudo vale, tudo é permitido. Vem da educação de base, né? Sim. Essa noção, esse conceito de ética, na verdade, ele vem da criança, da educação de base. Esse conceito precisa ser reforçado, esse conceito precisa ser bem trabalhado e os valores têm que ser bem compreendidos para que você possa ter efetivamente a educação de acordo com o que a sociedade consideraria o mais adequado para a vida das pessoas em uma esfera comum, em uma esfera social. Ok, professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta com Conexão Pública. Estamos de volta com o programa Conexão Pública, hoje falando sobre ética na administração pública com os professores do curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, Dr. Francisco Heidemann e Dr. Marcelo Zappellini. Professor, a falta de ética no Brasil também pode ser um reflexo da falta de formação dos profissionais da administração pública? A administração pública, atualmente, ela tem feito um esforço bem grande no Brasil para qualificar melhor os profissionais. Então, por exemplo, nós temos a própria Escola do Legislativo como
qualificação dos profissionais, a escola do Ministério Público, a escola do Judiciário, os concursos públicos também estão exigindo uma formação cada vez maior. Então eu penso que, na verdade, esses conhecimentos eles existem. O que nós precisamos efetivamente é um estímulo às pessoas de que esse bom comportamento ético ele rende muito mais frutos do que qualquer comportamento não ético. As pessoas precisam entender que se elas tiverem um comportamento ético, todos saem ganhando, inclusive ela mesma, né? Exatamente, exatamente. Muita coisa que nós enfrentamos se deve ao fato de que as pessoas consideram muitas vezes, não, eu tenho um ganho imediato para mim, e se esquecem que a sociedade pode perder com isso aí. Até a gente pode pensar, aquela pessoa que estaciona num lugar proibido, ela vai dizer, mas não vai acontecer nada. E aí eu fico imaginando essa pessoa chegar em casa e encontrar um carro estacionado na frente da sua garagem. Ora, a sociedade como um todo adotando o mesmo comportamento incorreto que ela adotou. Exatamente, seria melhor para todo mundo, né? No caso, outra questão também que tem muito a ver com a ética na administração pública é a transparência dos órgãos públicos, né? Agora, recentemente, nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, que vem no sentido de melhorar essa transparência. No que essa transparência realmente pode contribuir para a ética da administração pública e para um melhoramento, para a evolução da democracia no Brasil? Eu penso que a transparência, em primeiro lugar, ela vai criar um senso de responsabilidade. A pessoa sabe que os seus atos estão sendo monitorados. O agente público vai saber que, então, a população pode estar controlando diretamente a sua ação. Eu acho também que isso aumenta o conhecimento da população a respeito dos atos e dos problemas que a administração pública enfrenta, e isso permite, então, com que a população tenha uma visão mais clara do que é essa administração. Então tem essa função de aumentar o conhecimento e, portanto, uma função educativa. Então eu penso que, na verdade, as vantagens da transparência são no sentido de estimular as pessoas a assumirem o papel de cidadãos vigilantes, de cidadãos interessados no bom comportamento do agente público e de cidadãos que vão estar precisamente buscando os seus direitos e exigindo da administração pública que as suas atividades se deem de acordo com os princípios da moralidade, da legalidade e sejam cumpridas eficiente e, como o professor Heidemann lembrou, efetivamente, ou seja, de acordo com os anseios reais da população. Professor Heidemann, o papel do cidadão na democracia, ela não se restringe ao voto, né? Na verdade, o cidadão ele precisa acompanhar mais o que acontece na administração pública, se inteirar mais. Como isso é trabalhado na administração pública? Pois é justamente o que eu estava falando antes, né? A dimensão política. O cidadão tem poucos mecanismos. Na verdade, a administração pública ainda é deficiente nesse lado, de abrir oportunidades, de oferecer espaços para a cidadania poder participar. Nós temos até leis de participação, né? Tem leis que obrigam a participar, quer dizer, é uma contradição, né? Dizer que a pessoa tem que participar. Isso tem que vir da própria base. E isso teria que vir também da formação da cultura, né? E nós não temos isso, até o que o professor Zapperini falava antes a respeito dos comportamentos éticos que se aprendem na tenra infância. A própria democracia também passa por isso, né? Você aprende a ser democrata se você vive num meio democrata, né? Se você não vive num meio democrata, você tem muita dificuldade tem que se fazer um esforço muito grande para primeiro compreender o que significa isso, que significa respeito aos demais, ter as suas convicções, mas admitir que os outros também possam ter as suas, e que haja uma vitalidade de relações. Quando a gente fala da ética da convicção, é a afirmação dos indivíduos. Quando a gente fala da ética da responsabilidade, a gente fala da afirmação da igualdade, da afirmação das relações. Então essas duas coisas são permanentemente tensionais. Eu estou vivendo em sociedade, mas eu sou eu. E a sociedade vai ganhar mais na medida que eu também sou forte, eu também sou firme, eu também tenho solidez nas minhas convicções, no meu preparo.
e na minha contribuição para a sociedade. Então, se todos os cidadãos são preparados no sentido de serem cidadãos individualmente, em primeiro lugar, e depois socialmente, né, a sociedade inteira ganharia, né? Então, é a dimensão da igualdade e a dimensão da liberdade, as duas simultaneamente, em tensão permanente. Hoje, com as redes sociais, com a internet, com as novas tecnologias, a sociedade ela tem um novo espaço para se expressar. Sem dúvida, essas novas tecnologias de comunicação, essas redes sociais, elas trazem um potencial enorme. Agora, a gente não sabe ainda o que vai dar isso, porque até poucos anos atrás, e até agora, na verdade, nós trabalhamos ainda com uma estrutura que vai daqui para lá, mas não vem de lá para cá, né? A interatividade é muito recente, essa tecnologia hoje permite a interatividade. Um exemplo como essa menina da escola aqui da ilha, né, que colocou lá no seu diário de classe, né, o diário de classe colocou lá. Quer dizer, uma criança que nem sequer tem direito a votar ainda, já está influenciando decisão pública, né? Ela não é uma cidadã plena ainda. Ela é uma cidadã em formação. Quer dizer, uma potencialidade fantástica que tem essa tecnologia, mas nós não sabemos o que isso vai resultar na prática, como é que a interação vai acontecer. Ainda é muito recente para a gente É muito recente, a gente se surpreende com coisas como essa, né? Porque nós temos burocracias aí que todas ditam de cima para baixo. Eu me recordo, um poucos anos atrás, um casal da Itália que estava aqui num debate em Curitiba, e eles mostravam como os políticos resistiam a essa interatividade. A tecnologia não permitia ainda. Ela só permitia um lado ainda, né? Você é emissor, mas não tem volta, né? Agora não, agora nós já temos a possibilidade da volta. Só que não temos isso ainda institucionalizado. Mas é uma evolução sem volta. É uma evolução sem volta e que dá perspectivas muito alvissareiras. Eu acho que a potencialidade que está aí é muito grande para a democracia. Mas também me pergunto, será que uma cultura que não é democrática vai conseguir se tornar democrática com essa tecnologia? Quer dizer, a tecnologia em si consegue transformar uma cultura não democrática em democrática? É uma dúvida que eu tenho e que eu acho que muita gente deve ter e que eu não tenho resposta para isso, eu não sei. A democracia no Brasil ainda é recente, né? Faz pouco mais de 20 anos que nós retomamos a democracia. Ela ainda está em processo de amadurecimento. Como é que o senhor vê o futuro dessa democracia brasileira? A nossa cultura sempre foi mais autocrática. Mesmo nesses últimos 20 anos, nós não mudamos muito, não. Porque nós tivemos intervalos de governos democráticos, por exemplo, na década de 50, né? A década de 50 inteirinha, parte da década de 40, parte da década de 60, houve um período que era algo comparável ao que é hoje, né? Em termos de liberdade dos cidadãos, né? de uma administração pública aberta e tal. Também tivemos isso antes do Getúlio, claro que era a velha república, era outra realidade, o Estado não era poderoso como é hoje, o Estado não tinha um papel tão forte dentro da sociedade, era uma época em que a livre iniciativa é que praticamente a filosofia do mercado é que governava a sociedade, né? Os governos não tinham esse poder tão grande de intervenção na sociedade como tem hoje. Mas o que eu vejo que hoje, por exemplo, está acontecendo esse movimento na administração pública, depois da Segunda Guerra Mundial, com as políticas públicas, né? Que os Estados estão se preocupando muito com as coisas do bem-estar das pessoas, coisas que antes era do mercado, né? E agora o Estado vai estar se mirando, é saúde, é educação, é tudo, é infraestrutura, tudo. Isso passa a ser objetivo direto nas eleições também. Passa. A população, ela passa a decidir o voto, especialmente pelos serviços públicos. Mas a democracia não é um desses objetos. Esse é que é o ponto que me intriga. A democracia não é um desses objetos. Não é discutida no processo eleitoral. Ela não está como um processo de produção da democracia. Eu falei antes, né? A democracia não cai do céu, como a saúde não cai do céu, como as estradas não caem do céu, né? Alguém tem que fazer. E, naturalmente, quem é o segmento da sociedade que tem que cuidar disso? É a administração pública. É a administração pública. Professor Zappellin, hoje, na visão do senhor, quais são os principais desafios da administração pública no Brasil, além dos já citados?
Bom, São vários. No Brasil, o Estado é chamado a ocupar muitas áreas, a realizar muitas atividades por conta de uma série de carências que nós enfrentamos já historicamente. Então, a administração pública brasileira, ela, em verdade, ela se torna responsável por uma ampla gama de atividades. Essas atividades vão desde o assistencialismo da população mais carente, como a gente tem os programas sociais, até o financiamento de programas de pesquisa nas universidades, de criação e de ciência mesmo. Então, na verdade, eu penso que o grande desafio da administração pública brasileira é poder realizar todas essas funções de acordo com os anseios, de acordo com os desejos da população, o que passa novamente pela questão da democracia. Então, fortalecer os canais de participação da população junto à administração pública é o principal desafio que, penso eu, tenha que ser superado atualmente. A comunicação que é bastante importante nesse processo, tanto que a informação, quanto mais informação tiver disponível à população, melhor é esse feedback, né? Esse controle também da população com relação aos órgãos públicos. Seguramente. Como a administração pública brasileira ela realiza tantas atividades, a gente, na verdade, acaba prestando atenção quando fica sabendo de algum desvio de comportamento. De repente, um servidor é filmado aceitando propina. Aí se faz aquele escândalo todo. Não que seja correto ele ter feito isso aí, lógico que não é. Mas o bom trabalho realizado pela administração pública brasileira, ele, assim por dizer, ele não dá manchetes, ele não chama a atenção da população. Mas é aquela situação. A gente fica muito mais atento, muito mais espantado se sabe da notícia de um acidente de avião do que de um acidente de carro, porque acidentes de carro são corriqueiros, acidentes de avião não. Então, eu acho que a administração pública, na verdade, ela precisa ter realmente uma busca de uma comunicação maior com a população para mostrar efetivamente o trabalho que ela está realizando, o trabalho que ela desenvolve em prol do atendimento das necessidades dessa população. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. É um assunto bastante complexo que rende aí vários programas, mas infelizmente vamos deixar a nossa discussão para os próximos programas. Acabamos aqui então o programa Conexão Pública, hoje participando aqui conosco os professores da Universidade do Estado de Santa Catarina. Semana que vem tem mais.